A Bíblia apresenta o relato da criação do homem e da mulher no livro de Gênesis, onde Deus cria Adão e, posteriormente, Eva, para ser sua companheira. Deste casal, originam-se os primeiros filhos, Caim, Abel e, mais tarde, Sete. Logo surge uma das perguntas mais instigantes ao se analisar a narrativa. De onde vieram as esposas dos filhos de Adão? O texto sagrado não se detém em listar todos os descendentes imediatos do primeiro casal, mas informa que Adão viveu muitos anos e teve outros filhos e filhas. Assim, a primeira conclusão possível é que os filhos de Adão casaram-se com suas próprias irmãs ou sobrinhas, nascidas ao longo de sua longa vida. Este é o entendimento mais tradicional e amplamente aceito entre estudiosos da Bíblia. Naquele tempo, o casamento entre parentes próximos era uma necessidade inevitável para a perpetuação da espécie humana. Não existiam outros seres humanos. A proibição do incesto surgiria apenas séculos depois, com a legislação mosaica. Além disso, é possível presumir que as primeiras gerações humanas não sofriam as mesmas fragilidades genéticas que posteriormente tornaram problemáticas as uniões consanguíneas. O texto bíblico afirma que Adão viveu 930 anos, o que permitiu que ele tivesse uma vasta descendência. Alguns estudiosos, entretanto, propuseram outras interpretações. Uma delas sugere a existência de outros grupos humanos criados por Deus, além de Adão e Eva, os chamados pré-adâmicos. Assim, Caim teria se casado com uma mulher pertencente a esse grupo. Contudo, essa hipótese encontra dificuldades à luz do próprio testemunho bíblico. A Escritura afirma que de um só Deus fez toda a raça humana. A unidade do gênero humano é um princípio reiterado nas genealogias bíblicas e na teologia cristã, não havendo, portanto, sustentação sólida para a ideia de uma humanidade paralela. Outra proposta interpretativa encara os relatos do Gênesis como símbolos ou arquétipos, não como descrições históricas literais. Nesse contexto, Adão e Eva seriam representantes da humanidade, e a narrativa serviria como explicação teológica para questões como o pecado e a redenção. Assim, perguntar sobre a origem das esposas dos filhos de Adão seria inapropriado, pois o texto buscaria expor verdades espirituais, não fazer um registro genealógico completo. Embora essa leitura seja acolhida por alguns teólogos contemporâneos, ela se distancia da tradição judaico-cristã que entende os relatos do Gênesis como, ao menos, parcialmente históricos. O fato é que, segundo o Gênesis, após o assassinato de Abel, Caim foi amaldiçoado e se retirou para a terra de Nod. Lá, ele se casou e teve um filho, Enoque, com quem fundou uma cidade. O texto não fornece o nome da esposa de Caim, nem especifica sua origem, mas é plausível que tenha sido uma de suas irmãs ou sobrinhas. O relato ainda menciona que Caim teve outros descendentes, cuja linhagem ficou conhecida por seus feitos culturais, como a invenção de instrumentos musicais e o desenvolvimento de técnicas metalúrgicas. Enquanto isso, Sete nasceu e deu continuidade à linhagem que, posteriormente, culminaria em Noé, Abraão e, finalmente, Jesus Cristo. As genealogias bíblicas sempre ressaltam a centralidade de Adão como o ancestral comum de toda a humanidade, reforçando a ideia de que não havia outras populações humanas paralelas. Do ponto de vista teológico, a narrativa do casamento dos filhos de Adão com suas irmãs ou sobrinhas não representa uma violação moral, pois naquele contexto específico, tal prática era necessária e, sobretudo, não havia sido proibida por Deus. Somente mais tarde, quando a humanidade já estava suficientemente estabelecida, Deus instituiu leis específicas regulando as relações familiares, como está registrado em Levítico. Além disso, a perfeição da criação inicial implica que a constituição genética dos primeiros seres humanos era saudável e vigorosa, diferente da condição degenerada que caracterizaria gerações posteriores. Assim, não existiriam os riscos biológicos
que hoje são associados a casamentos consanguíneos. Esse tema, embora antigo, continua suscitando debates e reflexões. Ele nos conduz a considerar a progressão da revelação divina, que, ao longo do tempo, orientou a humanidade sobre a ética sexual, a estrutura familiar e a santidade das relações humanas. Mais do que um simples detalhe genealógico, a questão nos leva a compreender a maneira como Deus, na sua providência, estabeleceu os fundamentos da vida humana e da sociedade. Ao abordar a origem das esposas dos filhos de Adão, percebemos que a Escritura não se preocupa com uma descrição exaustiva de todos os eventos ou pessoas, mas oferece o essencial para que entendamos o propósito da criação, a natureza do ser humano e a necessidade da redenção. A Bíblia revela que toda a humanidade compartilha uma origem comum, destacando a nossa unidade enquanto espécie e, ao mesmo tempo, apontando para a necessidade universal da salvação. A narrativa do Gênesis, ao apresentar a multiplicação da humanidade a partir de um casal, reforça essa visão. De Adão e Eva descendem todos os povos, culturas e nações. A trajetória de Caim, a morte de Abel e o nascimento de Sete são episódios que revelam aspectos fundamentais da condição humana. A capacidade para o bem e para o mal, o sofrimento, a justiça divina, a graça e a continuidade da vida. Por fim, a Bíblia deixa claro que, apesar da transgressão inicial, Deus manteve o propósito de abençoar a humanidade e conduzi-la à redenção plena. A pergunta sobre as esposas dos filhos de Adão, portanto, encontra resposta na própria dinâmica do plano divino para a criação. A multiplicação dos seres humanos a partir de um casal, sob a direção soberana de Deus. Este tema nos ensina sobre a importância da confiança na providência divina, da compreensão das Escrituras, segundo sua intenção original, e da aceitação dos mistérios que por vezes não são plenamente revelados, mas que servem para fortalecer nossa fé e nossa busca pelo conhecimento da verdade. E agora que você conhece essa fascinante explicação sobre a origem das esposas dos filhos de Adão, que tal aprofundar ainda mais seu entendimento sobre os mistérios e personagens da Bíblia? Inscreva-se no canal, ative as notificações e não perca os próximos conteúdos que vão transformar a sua visão sobre as Escrituras. Deixe também o seu comentário compartilhando o que mais te intriga sobre os relatos bíblicos. A sua participação é fundamental para construirmos juntos esse espaço de conhecimento e reflexão. Até o próximo vídeo.